sou a Renata, sou especialista em consertos e ajustes e ensino costureiras a faturarem mais de R$ 5.000 por mês com consertos e ajustes. Um bom dia para você que está chegando por aqui. Hoje é quarta-feira e todas as quartas-feiras aí a gente vem para a máquina, eu venho para a máquina junto com você para mostrar aí um conserto e um ajuste na prática. Então sejam todas muito bem-vindas. Olha aí o pessoal chegando. Bom dia, Yara, o ateliê de costura Delma tá por aqui. Bom dia, Marcinha, tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda no GPS. A Ivone tá por aqui também. Bom dia. Bom dia, Sussu Oliveira, seja bem-vinda. Bom dia, Maria. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um conserto e um ajuste na prática. Um conserto onde você, se tiver atrapalhando o barulho do ventilador, que tá o ventiladorzinho ligado aqui porque tá calor aqui dentro, eu tô com a porta fechada pra poder fazer a live com vocês, me avisa que eu desligo lá pra não atrapalhar pra vocês ouvirem, tá? Mas vamos lá. Hoje eu vou fazer o conserto e o ajuste na prática com vocês, mas eu não vou direto aí pra máquina. Eu quero mostrar detalhes pra vocês que acontece no dia a dia aí e às vezes causa um pouco de dificuldade na hora de estar fazendo a avaliação da peça, mostrando pro seu cliente realmente o que você vai fazer nessa peça, tá? Eu separei uma peça aqui hoje. Aparentemente é uma peça simples, fácil, rápida de fazer, que você consegue agregar valor aí, faturar dinheiro de verdade com a costura, tá bom? Então eu quero mostrar isso pra vocês. Um bom dia pra quem tá chegando por aqui. Vai falando pra mim de que lugar do Brasil que você é, costureira. Fala pra mim aqui de que lugar do Brasil que você é, que é muito importante pra mim saber até onde a mensagem da costureira tá chegando. Quero saber, fala pra mim de que lugar do Brasil que você é. A peça que eu vou mostrar pra vocês hoje, eu vou posicionar aqui, vou posicionar assim pra vocês irem acompanhando, porque eu quero mostrar desde a hora que essa peça chegou aqui no ateliê e como eu vou resolver aí o problema da cliente. Eu quero que vocês vejam aí dentro do ateliê de vocês também, tá? Ó o pessoal falando aqui, a Delma falou que é de Barueri, São Paulo. A Rai é de Brasília. Olha aí, Brasília, seja bem-vinda. A Ivone é de Sete Lagoas, Minas Gerais, né, dona Ivone? Seja bem-vinda à nossa live, aluna do GPS, tá participando. Vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui sentada pra vocês verem, senão eu vou ficar em pé pra mostrar. A cliente chegou aqui no ateliê e geralmente o que acontece quando vem uma peça pro conserto? Ou conserto. Bom dia, Dalva, tudo bem, minha querida? Aluna do GPS chegando aqui também. Quando a peça chega aí, o cliente chega até você, muitas vezes a peça do conserto ou do ajuste que ele precisa fazer precisa estar realizando nessas peças, eles vêm com peças que realmente precisam de conserto, que às vezes acontece alguma coisa ali, rasga, descostura, enfim, precisa fazer um conserto de peças usadas aí no dia a dia. Mas acontece também muito, e eu quero saber de vocês se também acontece com vocês aí, de chegar peças para vocês fazerem ajustes e consertos que o cliente nunca usou. Foi na loja, chegou lá na loja, viu no manequim, falou assim, meu Deus, eu vou levar essa peça para mim. Aí o cliente pega, compra essa peça, é atendido ali pelo vendedor, compra essa peça e quando ela prova até lá na loja, aí o vendedor vende aquela peça, fala que ficou linda, na maioria das vezes, né? E aí chega em casa e ela não consegue usar a peça. Fica com a peça parada ali, muito tempo. E aí o que acontece? Ela vai procurar quem para poder resolver o problema dela? A costureira, porque pagou lá na peça e precisa resolver o problema da peça para poder usar, ou senão ela vai ter que fazer doação da peça, né? Muitas vezes acontece isso, você acaba comprando a peça de roupa, eu falo você porque às vezes a gente também vai para as lojas e acaba comprando alguma peça de roupa e depois, não gosto, vou fazer doação, vou consertar. E quando o cliente chega a esse ponto de trazer a peça pra gente consertar, ele vem atrás de você, para você solucionar o problema que ele fez em comprar aquela peça e ele não consegue usar, tá? E essa blusa, esse kimono aqui, porque tem várias formas de estar usando, eu vou levantar para mostrar. Se vocês não conseguirem me ouvir, fala, Renata, eu não tô ouvindo, porque daí eu volto mais próximo aqui para poder falar com vocês, tá? Hoje o conserto e ajuste é na prática e eu tô mostrando na prática mesmo de como funciona desde até a parte que vocês vão para a máquina para costurar, tá bom? Então vamos lá. Se vocês não conseguirem me ouvir, vai falando que daí eu volto aqui próximo.
Ó, tá vendo a peça aqui? Vou posicionar aqui pra vocês verem. Essa peça aqui, ó, a cliente trouxe pra fazer o conserto e o ajuste, ela é bem magrinha, cliente, bem magrinha mesmo. Ela chegou aqui e falou assim, Renata, eu comprei esse kimono, essa blusa. Na verdade, ela falou que comprou pra poder usar amarrada a peça aqui, tá vendo, ó? Comprou pra usar amarrada com outra blusinha ou se não, usar mais justinha. Só que eu não consigo usar de forma nenhuma, Renata. Tô com dificuldade, eu não sei. Alguma coisa tá me incomodando. E aí o que acontece? Quando o cliente fala pra você que a peça tá incomodando, você não tente dar solução para a peça sem fazer com que o cliente prove essa peça, tá? É importante que o cliente sempre prove as peças para que você faça a avaliação correta. Porque às vezes ele fala, ah, eu não gosto da manga, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Só que se você não vê no corpo do cliente, você não vai ter noção exatamente do que você precisa mexer. Então quando ela falou assim, olha, eu não sei exatamente o que está me incomodando. Eu falei pra ela assim, então vamos lá pro provador pra você provar, pra ver o que tá acontecendo. E aí na hora da prova, o que aconteceu? A gente ajustou da forma que ela viu no manequim, tá? Da forma que ela viu no manequim, que ela gostaria de usar. A gente fez a amarração da forma que ela queria. Falei, pode amarrar, mostra pra mim o que você não tá gostando. Eu falei, ó, Renata, eu vou usar dessa forma aqui, mas eu não sei o que tá me incomodando, porque eu comprei no manequim, tava essa manga aqui, ó. Não sei, eu não tô gostando muito dessa manga. Na hora, costureira, você vai olhar pra peça e vai ver as possibilidades e vai fazendo pequenas alterações para que o cliente veja o que realmente tá incomodando. E eu simplesmente fiz isso daqui, ó. Vou virar desse lado aqui. Simplesmente eu fiz isso daqui, ó. Vocês estão vendo que aqui... Deixa eu posicionar aqui. Vocês estão vendo que aqui, ó, bem aqui, tem o recorte onde foi colocada essa manga a mais aqui, tá vendo? Que é o modelo dessa peça. É um kimono, uma blusa, a pessoa usa do jeito que ela quer. Ela comprou pra usar dessa forma. Eu simplesmente fiz isso daqui, ó. Coloquei, encaixei no braço dela e mostrei isso daqui pra ela. Dá uma olhada. Esse lado aqui, tá vendo? Tá com a manga abertona. E esse lado aqui, eu simplesmente coloquei pra dentro e mostrei essa possibilidade. Ela falou pra mim assim, é isso. Eu não tô usando essa peça por conta da manga. Só por conta da manga. Então o que eu quero falar pra você, costureira? Às vezes a gente pega essas peças pra fazer consertos e ajustes e a gente fica com receio até mesmo de pedir pro cliente provar, porque o cliente tá com pressa, o cliente tá isso, tá aquilo, daquilo outro. E o que acontece? A gente perde de falar pra ele exatamente aonde que você pode estar realizando o conserto. Porque aqui, por exemplo, se em todos os casos, olha, Renata, não é isso, eu não quero arrumar a manga, eu não sei o que pode estar acontecendo. Você vai mostrando as possibilidades. Teria como fazer o quê? Diminuir essa manga, diminuir o comprimento, fazer aqui uma blusa transpassada onde a gente pode fazer um buraquinho aqui na lateral e passar, diminuir o comprimento para poder fazer um transpasso maior, se não fosse o caso da manga e fosse o caso de ficar mais aberto. Mas não era isso, era só a manga. Então agora chegou a hora do quê? De eu mostrar pra vocês como resolver, né? O caso da manga aqui. Vou jogar o manequim pra cá e vou mostrar pra vocês, tá? Quem tá chegando aqui agora, hoje é quarta-feira, é dia que eu vim pra máquina pra fazer um conserto e um ajuste na prática com vocês, tá? E hoje eu fiz questão de mostrar pra vocês aí o processo desde a hora que vai fazer aí a produção do conserto. Porque você que faz consertos e ajustes, costureira, não é simplesmente a costurinha que você está oferecendo para o seu cliente. Não é só passar a tesoura e ir lá na máquina e fazer, não é? Vocês viram aí que vai um pouco mais além. Porque quando o cliente vem atrás de você, é porque ele precisa da sua opinião. Ele quer saber exatamente o que você pode fazer para ajudar ele. Então, toda vez que o cliente chega, você tem que mostrar as possibilidades que você pode estar fazendo aí na peça, na roupa do cliente. Ah, não, tá bom, é só uma barrinha? Ah, é só uma barrinha. O cliente fala, é só uma barrinha e você ainda repete, é só uma barrinha. Não é só uma barrinha, não. Você vai solucionar o problema do seu cliente. Bom dia para quem tá chegando por aqui.
Fala pra mim, quem tá chegando por aqui, as costureiras que estão passando por aqui, estão aqui assistindo a nossa live de aula prática de consertos e ajustes. De que lugar do Brasil que você é, costureira? Fala pra mim. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, enquanto vocês vão falando pra mim de que lugar do Brasil que vocês são, como que vai resolver esse problema aqui, né? Ó, aqui você pode desmanchar, você pode passar a tesoura bem próximo do overlock para poder fazer ali a retirada da manga. Olha lá o pessoal falando, é de Linhares, Espírito Santo, a Dalva, aluna do GPS. A Vitória tá aqui também. Bom dia, Vitória. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. É aluna do GPS também. Ó, então eu vou fazer o que aqui com vocês, tá? O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu não vou desmanchar. Ó, a Dinei, o ateliê Dinei. Bom dia a todos de Candeias, Bahia. Seja bem-vinda. A Núbia de Salvador. A Silvia de Rondônia, seja bem-vinda à nossa live de consertos e ajustes na prática. Vocês viram aí, para quem tá chegando agora e não acompanhou, tá? Eu mostrei o processo aí da hora de provar a peça para poder passar aí a avaliação, para poder solucionar o problema da peça do cliente, tá? Olha aí a Rosângela de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, seja bem-vinda. Ó, vou mostrar então para vocês aqui. Aqui na hora da junção da peça aqui debaixo do braço, vou mostrar do outro lado pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui, ó, não tá batendo a costura. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o recortinho pra poder retirar essa manga fora. E na hora de fazer, rebater, fazer a barrinha bem fininha, porque aqui é um picôzinho, tá vendo, ó? E eu não tenho picôzinho. E a gente oferece o serviço que a gente tem com as máquinas que a gente tem e consegue realizar. Não é porque eu não tenho esse picôzinho aqui que eu não vou deixar de fazer uma barrinha fininha para poder entregar. Às vezes vai ficar um pouquinho mais armadinha, mas o que acontece? Você tem que falar pro seu cliente, olha, eu vou fazer o conserto aqui, mas eu não tenho essa máquina aqui, eu vou fazer dessa forma, tudo bem? Tudo bem. O combinado não sai caro, tá? O combinado não sai caro. Então, eu vou fazer o recorte com vocês. Sempre que vocês forem, vou abaixar aqui e vou falando com vocês e mostrando para vocês irem acompanhando. Ó, vou posicionar aqui. Vocês viram lá que não tá batendo, né? Não tá batendo. Então, aqui, ó, bem aqui nessa região onde não está batendo, eu vou fazer um piquezinho desse lado aqui, ó. Tá vendo? Se tiver dificuldade, tô com o ventilador ligado aqui, esse ventilador às vezes, ó... Tá vendo que vai dar essa diferenciação aqui? É porque não tá batendo o encontro, então já veio dessa forma. Então a gente vem aqui, ó, vem na beiradinha fazendo o recorte, ó. Não precisa desmanchar quando é dessa forma aqui, tá? Não vai alterar vai dar uma diferença gigantesca porque você fez o recorte em vez de fazer o desmanche. Desmanchar é quando a peça tá apertada, tá justa, não tem como fazer esse recorte. Às vezes você precisa, por exemplo, eu vejo assim que às vezes a costureira ela precisa diminuir a peça e muitas vezes ela acaba desmanchando pedacinho por pedacinho. Se você avaliou a peça e você tem a possibilidade de fazer o recorte, não perca tempo desmanchando, tá? Faça o recorte bem na beiradinha. Tome cuidado, ó. Vocês estão vendo como que eu tô cortando aqui, ó? Eu tô cortando aqui, mas os meus dedos estão aqui embaixo, ó. Pra quê? Pra você não fazer o recorte direto e acabar mordendo um pedaço de tecido embaixo. Então aqui, ó, posiciona, ó. E finaliza. Vou fazer o recorte do outro lado. Aqui ainda, ó. Vou dar uma dica pra vocês agora de ouro, tá? Aqui na hora que eu tirei essa peça aqui, ó, eu poderia ter falado pra ela o quê? Se a gente vai tirar essa parte daqui da peça, ó, essa manga aqui, ela tá anulada e eu posso jogar lá fora, certo? Mas você, na hora de você fazer o atendimento com o seu cliente, aí você pode vender outro serviço pro seu cliente só por conta dessa manga aqui. Vocês querem ver? Ó, porque o cliente veio pra resolver o problema do quê? Ele veio pra poder fazer o corte da manga, não veio? Se ele veio para fazer o recorte da manga, porque ela nem sabia que era o recorte da manga, mas na hora da avaliação eu mostrei para ela que era a manga que estava incomodando ela, porque ela provou. Para quem tá chegando agora, depois assiste a live completa para poder ver, tá? Ó.
eu tirei a manga. E essa manga, como ela é magrinha, a cliente, tá? Ela é bem magrinha e a quantidade daria suficientemente pra quê? Pra mim fazer um topzinho pra ela e fazer mais uma venda casada aí de consertos e ajustes. Por quê? Porque às vezes a gente faz transformação também aí no conserto e no ajuste. Então essa manga aqui, ó, com a outra manga, com certeza daria um top pra ela. Então eu poderia fazer uma venda casada pra ela. Eu poderia fazer o conserto e o ajuste. Bom dia, Nilda, tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Eu poderia ter feito o conserto pra ela e poderia ter oferecido fazer um topzinho pra ela com essa parte aqui. Eu poderia ter feito por quê? Porque lembra que ela vai usar amarrada e ela vai ter que usar outra blusinha por baixo pra poder ficar ali? E às vezes a pessoa quer usar conjuntinho e você pode oferecer isso pro seu cliente, tá? É uma opção pra você usar aí no seu dia a dia também. Aqui agora, ó, não vou fazer o recorte do outro lado. Tá vendo que ficou reto aqui, ó? Ó, eu fiz o recorte, ficou retinho. E agora aqui pra gente poder fazer a barrinha, se eu fizer direto e fizer isso aqui, ó, simplesmente, na hora de fazer a barra, pode ser que ela torça, tá? Que dê uma torcidinha na hora de fazer. Aparentemente não vai dar, mas eu vou fazer aqui a sainha embaixo pra poder fazer a vira certinha pra vocês verem aí quando vocês fizerem um recorte de manga, tá? Vou ligar a máquina aqui e vou mostrar pra vocês. Vou virar aqui, tá? Vamos lá. Essa sainha é pra fazer a dobrinha, tá? Pra quem já costura há muito tempo já sabe o que eu tô falando. Pra quem tá iniciando agora, é uma vira pra poder dar esse acabamento, tá bom? Como a gente vai fazer aqui uma barrinha bem fininha, vou começar um pouquinho aqui atrás, ó, dou um retrocesso. Venho aqui, ó, abrindo um pouquinho mais e saio no overlock. Ó. Só pra conseguir fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Tá vendo que como eu fiz, eu abri pra cá e voltei pra cá, ela deu essa leve deitadinha aqui assim, ó, pra não ficar torcendo, ó. Tá vendo? Porque daí o que acontece? Tem a sainha certinha pra fazer esse acabamento aqui. Aqui daria pra passar um overlock na beiradinha, tá vendo? Mas eu vou fazer direto aqui pra vocês. Pra vocês verem que dá pra você fazer se você tem uma máquina de costura só, tá? Pra fazer uma máquina, com uma máquina de costura só você já consegue oferecer esse serviço. Então eu vou fazer aqui direto pra vocês verem. A Vitória tá falando aqui. Estou com duas para retirada de manga. Ó, tem que retirar a manga, vai sobrar tecido, Vitória. Dá pra poder encaixar e fazer venda casada, tá? Porque, querendo ou não, você já pensou, você chega no lugar pra você fazer... Não sei o que eu faço com essa peça de roupa. Essa peça de roupa aqui tá parada, Renata, não tô conseguindo usar. Além de você dar a solução pra peça parada, você ainda vai dar a opção dela ter aí uma peça extra para poder usar tanto junto com a parte de cima quanto com outra peça que ela queira usar, entendeu? Claro que tem que agregar valor aí, porque querendo ou não você vai produzir uma pecinha, mesmo que seja pequena, fácil de fazer, mas tem que agregar valor nisso também, tá bom? Tem que agregar valor sempre. Vamos lá. Ó, pra quem tem uma máquina só, tá? A gente pode fazer uma barrinha fininha. Vou virar aqui, tá? Porque não vai dar pra fazer duas viras por conta do tecido que é fininho, tá? Então eu vou fazer uma virinha bem fininha, ó. Dou a dobradinha aqui, ó. Venho. Vocês estão vendo que eu tô meio que gripada de novo? Essa semana eu peguei um terno pra poder fazer ajuste. E eu acho que o terno era muito antigo. E a hora que eu virei o terno, me deu uma alergia do pozinho que tava por dentro. E eu tô desse jeito agora, essa semana eu tô tendo que tomar antialérgico pra poder melhorar. Às vezes acontece isso no meio do caminho aí, né? Quantas peças a gente pega aí no dia a dia que às vezes tem que dar uma alergia, dar alguma coisa. Ó, pra quem tem uma máquina só, tá? Tô fazendo a barrinha aqui, você pode fazer acabamento no overlock. Se você tem o picô, porque eu sei que algumas costureiras têm máquinas de picô adaptada aí para poder fazer esses acabamentos, ou trabalhava com facção, enfim. Eu sei que muitas de vocês têm muitas máquinas aí, dá para fazer isso, tá? O restante ficou bem na beiradinha, só essa parte aqui que eu vou dar uma refiladinha para poder chegar, tá?
Ó. Fiz aqui. Vamos rebater ele. Ó. Faz na beiradinha também. Essas barrinhas, procurem fazer fininhas, por quê? Porque elas são danadas pra torcer mesmo com sainha. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo como elas torcem? Ó. Se a sainha também não for suficiente, você pode, o quê? Fazer a sainha mais. Ó, tá vendo como ela torceu mesmo assim? Ó, vem dar uma adaptada com a mão aqui. Tá conseguindo ver? Tá dando pra ver sim. Puxa pra cá, sempre faça mais fininho possível, porque, querendo ou não, esses tecidinhos aqui, eles são danados pra torcer. Então, pra você não correr o risco de ficar com uma peça toda retorcida, faça a barrinha mais fininha possível que você conseguir, tá? Vamos lá. Aqui lembrando que é a opção do quê? Pra quem tem uma máquina só, ou pra você também que gosta de fazer direto, pra não precisar ir lá no overlock, enfim. Tudo que fizer pra otimizar o seu tempo aí, a sua agilidade, use, tá? Use. Ó. Poderia ter feito a sainha mais fundinha pra quê? Pra não ter ficado tão... apesar que não ficou tanto não. Ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Tá dando pra ver? Ó, aqui na parte de baixo que ela é danada pra dar aquelas torcidas, tá vendo, ó? Mas aqui você dá uma passadinha também, ou faz a sainha ali um pouquinho mais profunda pra poder não ficar tão torcido. Mas aqui, tá vendo, ó? Não ficou ruim, não. É isso aqui, pessoal. Ó. Vou mostrar mais uma vez. A manga como tava. E agora, como ficou. Uma coisa simples de resolver, uma coisa simples que você pode passar pro seu cliente, uma forma simples de falar, que às vezes a gente fica com medo do nosso cliente. Eu falo isso pra vocês porque às vezes o cliente chega pra trazer o serviço pra gente fazer e muitas vezes a gente fica com medo de falar. Muitas vezes a gente paralisa no meio do caminho. Muitas vezes você fala, ai, mas será que ele vai gostar? Como é que você vai saber se ele vai gostar ou não se você não der opção? Ou às vezes você tá com tanta pressa também na correria e não consegue parar para poder mostrar pro seu cliente o que você pode fazer e resolver por ele. Então a gente tem que prestar muita atenção no que? Tanto na hora de você fazer o atendimento com o seu cliente, na produção do seu conserto, o que você tá oferecendo, como você tá oferecendo, tá? Porque aqui, ó, eu demorei mais para estar fazendo o conserto, porque querendo ou não, eu estou aqui fazendo live com vocês, mostrando passo a passo de como faz. Mas quanto tempo você demora para estar fazendo um conserto desse aqui? Quanto tempo você demora para poder atender o cliente e fazer o que tem que ser feito? Então, conselheira, eu tô aqui para mostrar para você que na hora da produção não é simplesmente a costurinha que você oferece pro seu cliente, tá? Que vai um pouco mais além da costurinha e que se você fazer da forma certa, aprender a forma certa, ter posicionamento e mostrar como realmente tem que ser feito, com certeza você vai conseguir agregar valor aí e faturar dinheiro de verdade com a costura, certo? Ó, quem mais tá por aqui? A Helenice, você é de Palmeiras? Seja bem-vinda. Fala pra mim, quem tá participando da live aqui, já aconteceu alguma vez com vocês? De chegar a algum conserto, algum ajuste aí que você poderia ter oferecido outro tipo de solução e você acabou não conseguindo falar pro cliente? Porque às vezes acontece no meio do caminho, olha, nem vou falar. Ou se não, pode acontecer outra coisa também, tá? Pode acontecer outra coisa. O que pode acontecer? Do cliente chegar e você ver uma solução que vai te dar muito trabalho para resolver, e você fica com medo de falar porque, nossa, se eu fizer e der muito trabalho para fazer, eu não vou conseguir, não vou pagar para trabalhar. E às vezes você precisa aprender a forma certa de passar essa informação para o seu cliente para você conseguir
ganhar dinheiro na hora de você fazer essa produção demorada. Porque não adianta nada você dar uma opção mirabolante para poder resolver. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquilo outro. Vai te dar um trabalho da bexiga para fazer. E aí na hora de passar o valor, a precificação do seu trabalho, você vai passar meio dia só para resolver esse problema. Meio dia ali só batendo a cabeça porque você inventou de oferecer um serviço que você não vai conseguir precificar. Você pode dar a solução mirabolante? Pode. Mas o preço que você vai cobrar para fazer essa coisa extraordinária aí, porque às vezes a gente faz umas coisas que é quase... Quando o cliente fala, meu Deus, não acredito que você fez isso. Você precisa agregar valor nisso também. Também. E não adianta olhar pra mim aqui agora assistindo essa live e falar assim, ah, mas se eu passar o valor que realmente vale, o cliente não vai querer pagar. Para de contar essa história pra você aí. Para de contar essa história pra você, que o cliente não vai pagar, que o cliente não vai querer pagar, que não. Você tem que aprender que quem tem que se posicionar e fazer o que tem que ser feito e passar o real valor e saber exatamente quanto vai cobrar de cada peça é você. Ah, o cliente vai chegar e vai falar assim, olha, meu Deus do céu, você vai cobrar tudo isso, é muito caro. Tem duas opções, ou o cliente leva embora, ou você vai fazer, abaixar a cabeça e vai falar que vai fazer, né? Ó a Marisa aqui, a maioria diz que faz do seu jeito, que eu confio em você. É muito bom quando acontece isso. Isso é muito bom, né, Marisa? Porque querendo ou não, você vai dar a melhor solução e vai passar o seu valor agregado. Quando o cliente confia na gente assim dessa forma, se você falar pro cliente, olha, isso aqui é R$100 para fazer, ele não vai questionar, porque se ele te deu a total liberdade para poder resolver o problema, ele já liberou para você também que não tem problema do valor que vai ser, porque ele confia no seu trabalho, tá? Então, quando o cliente fala isso, querendo ou não, você já tem aí uma vasta chance de realmente não sair no prejuízo de forma nenhuma. Então, você pode oferecer o serviço que for aí pro seu cliente, que ele vai falar, não, olha, isso aí tá sensacional, né? A ateliê de Neide, verdade, tem que mudar o pensamento. Tem que mudar mesmo. Você fica pensando, ninguém vai pagar, eu não consigo. Se você, assim como tu pensas, assim tu és. Então você não pode ficar pensando assim não. Pode pensar assim não. A Marcinha, geralmente quando tem quase que transformar, cobra a peça que iria confeccionar. Isso aí, dona Marcinha. É isso aí. Quando tem que mexer demais, tem que agregar valor. Lembre-se sempre, consertos e ajustes vai ter peças que vai ser que nem diz o outro, mamão com açúcar igual essa daqui. Que isso aqui é mamão com açúcar. É mamão com açúcar. Vocês viram aí, eu acabei de mostrar o conserto pra vocês. Eu até mostrei o processo aqui pra vocês verem. Mas na sua grande maioria é mamão com açúcar pra fazer isso aqui. É fazer um recorte, fazer uma sainha, fazer uma barra. Pronto. Quanto que você cobrou, Renato, pra fazer esse conserto aqui? Pra fazer esse recortinho e fazer a barra? Essa costurinha? A costurinha. Os consertos são a partir aí de determinado valor, dependendo da precificação que a gente usa, e as alunas e eu uso aí a precificação grade. Então, dentro da precificação, isso aqui tem um grau de dificuldade médio, né? Então, dentro aí dessa precificação, a gente cobra a partir de R$25, R$30 para estar realizando um conserto desse aqui, que é rápido de fazer, é rápido no processo, tá? É rápido na hora de realizar. Quem mais? Verdade. Gente, hoje eu vim pra máquina pra mostrar pra vocês aí o conserto e o ajuste na prática. Não peguei conserto demorado pra fazer, porque na maioria das vezes, aí dentro do ateliê de vocês, também vem muitas peças simples de realizar o conserto e o ajuste. E às vezes a gente acha que é a coisa mais simples do mundo realmente, na hora de colocar na máquina pra produzir, acaba tendo um pouquinho de dificuldade pra resolver ou não consegue realmente passar o que o cliente quer. Como que eu vou conseguir resolver? Então eu vim hoje mostrar pra vocês isso. Que, usando a forma certa, olhando, pede pro seu cliente provar sempre que possível, tá? Por que sempre que possível? Porque às vezes o cliente traz a peça aí pra fazer barra ou fazer qualquer outra coisa. E traz uma peça pra piloto, por exemplo. Trouxe uma peça piloto pra você fazer a barra. Quando ele traz
O certo mesmo, o certo do certo do certo é você pedir pro seu cliente provar, tá? É pedir pro cliente provar. Mas quando não tem jeito, porque às vezes, por exemplo, chega peças para fazer consertos e ajustes que a mulher vem trazer o conserto do marido e ele não vem de jeito nenhum. Não vem. O homem vem trazer conserto, mas na sua grande maioria não vem tanto, traz, mas são mais as mulheres que trazem. Então, geralmente, elas trazem uma peça de medida. Quando acontece isso, vocês sabem também, né? Que a garantia está naquela peça que é a medida. Então, você tem que medir certinho para poder ficar igual a peça, tá? Então, toda vez que o seu cliente chega dentro das possibilidades, aí peça para que ele prove a peça, ainda mais quando é uma peça desse jeito aqui, você precisa com que o seu cliente prove a peça para você ver como está no corpo dele ou dela, tá? Precisa que o seu cliente prove para ver como ficou, como que você vai ter que mexer, o que você vai ter que mexer, como você vai ter que fazer. Na hora de você ver aí o que precisa ser feito, como a Marcinha falou aí, ó, eu vou ter que transformar demais. Você também tem que precificar não só como um conserto, mas como confeccionar uma peça. Porque, querendo ou não, você vai produzir a peça. Tem peça, gente, que você desmancha ela inteira e produz de novo. E aí vai querer me cobrar 30 conto para fazer um negócio desse. Você passa meio dia produzindo uma peça só e vai lá e fala, 30 reais. Pelo amor de Deus, não dá. Tem que aprender a precificar da forma correta, tá? Tem que aprender a precificar da forma correta e não é só aprender a precificar. É realmente mostrar e saber o porquê que você está cobrando o valor daquela peça, tá? Tem que precificar da forma correta, porque senão não vai dar, não. Não vai faturar dinheiro de verdade com a costura, não. Tem que aprender a forma certa. Gente, quem tá chegando por aqui agora, já são 9h02. Hoje, às quartas-feiras, eu venho falar com vocês aqui sobre consertos e ajustes na prática. Segunda-feira eu também vim aqui tirar dúvida de vocês, algumas perguntas que vocês me mandam aí pelo Instagram, pelo direct, perguntas que vocês mandam também nas caixinhas de pergunta, enfim. Da forma que chegam as perguntas, eu venho segunda-feira aqui explicar e responder, tá? Responder pra vocês. Deixa eu ver aqui a Ivone. Peça que tem lycra dá muita diferença. Eu não aceito como medida. Exatamente, ó. Peça. Isso tudo é o que acontece, né, Ivone? É na hora da avaliação da peça. A hora que você pega a peça, você vai conseguir ver. Você vai conseguir. A hora que a peça estica demais, igual a Ivone falou aí, tem que avaliar a peça. Você olhando a peça vai saber exatamente. Porque o que acontece? Outra coisa que acontece muito, tá? Na hora que o cliente traz, ele já traz medido. Você não dá garantia de peça medida pelo cliente. Quando o cliente traz a peça medida, o que acontece na hora de medir? Ó, o cliente vai medir a peça ele mesmo. Ele vai estar aqui, ó, em pé para poder marcar a peça, certo? Deixa eu colocar a cadeira aqui, ó. Ele vai estar em pé para marcar a peça, não vai? Quando ele faz esse movimento aqui, ó, para marcar a peça, ele vai dar diferença na hora dele fazer a marcação. Então, o que acontece? Peça marcada pelo cliente pode ser que fique curta, pode ser que fique comprida. Por quê? Porque ele não posicionou com o corpo reto. Então, ele precisa que você marque por conta disso. Toda vez que seu cliente chegar aí para você fazer a marcação de uma barra, de um ajuste, quando é comprimento, que ele falou, olha, eu já marquei em casa. Pergunta para ele se foi ele que marcou, se ele pediu para alguém marcar e que você não vai dar garantia. Porque, querendo ou não, vocês viram que o movimento faz com que a peça ou fique curta ou fique comprida, tá? Ah, Vitória, Renata, uma dúvida. Quando pegamos uma peça e passamos um valor e na hora de fazer ficou além, passamos o valor agregado, não fica chato? Fica chato. No meu ponto de vista, sim, Vitória. Por quê? Porque a hora que a gente avalia a peça, a gente tem que ver que o grau de dificuldade da peça, por mais que você já veja o processo todo ali, você sabe que aquela peça ela é difícil de fazer. Então, na hora da produção, na hora de você passar o valor para o seu cliente, você precisa observar bem e ver que ela vai demandar uma dificuldade maior. Então, como você já está lá dentro do GPS, você sabe que tem os graus de dificuldade. E esse grau de dificuldade ele tem que ser elevado aí para poder passar a precificação, tá? Por quê? Porque senão acontece isso. Acaba passando um valor, na hora fica ali, meu Deus, será que tá certo, será que tá errado? Passa o valor e acaba tendo mais tempo para produzir. Toda peça, Vitória, eu acredito que seja daquela peça que você produziu,
Você viu a Marcinha falando sobre confeccionar. Toda peça que a gente vai fazer uma transformação, que ela demanda muito tempo, a gente tem que cobrar valor de confeccionar. Quase que peça sob medida, tá? Então, toda peça que gera uma transformação muito grande, a gente tem que ir além do conserto, que a gente vai confeccionar, tá bom? A Núbia falou, passei por isso com uma calça. Bom dia para quem tá chegando por aí. É isso, né? Ah, eu sabia que era. Então, toda vez que a gente vai fazer... Por quê? Porque o conserto e o ajuste, para quem tá iniciando, pega conserto para fazer, que são consertos simples. E cada um vai oferecer aquilo que sabe, tá? Não é para você que tá começando no conserto e ajuste agora, chegar aí um terno para você consertar, que é uma das coisas que pode demorar mais e querendo ou não, você acaba tendo mais dificuldade para realizar. Você pegar agora que você está iniciando, você vai capengar para fazer, pode ser que você estrague a peça do cliente. Então a gente também tem que saber a hora de falar sim e a hora de falar não. Então, se você está iniciando, você vai pegar, a maioria das vezes, consertos mais simples para poder iniciar e vai pegando ali, ó. Vai pegando prática, vai aprendendo. Quando pensar que não, você vai se desafiando e vai fazendo, tá? Vai se desafiando e vai fazendo. Por quê? Porque no conserto não tem só coisinha simples. Tem peças que demandam aí para quebrar a cabeça mesmo. E é por isso que muita costureira fala assim, mas fazer conserto é pior do que fazer uma peça. Gente... Tem peça que é difícil de fazer, mas se você já trabalha com a costura, se você já realiza, já faz confecção, por mais difícil que seja, e você gosta de fazer conserto, e você quer fazer conserto, se você quer ser especialista em consertos e ajustes, gente, não tem peça difícil que você faça, que você não se sinta bem e feliz em realizar essa peça com grau de dificuldade, que quando você chegue no final dela ali, você termine, ela tá produzida e você sabe que você vai ganhar bem por estar fazendo aquilo. Então, por mais, é mais difícil do que fazer uma peça. Sim, ela pode ser mais difícil de fazer uma peça. Mas se você cobrar o valor correto e ser valorizado exatamente da forma que você precisa, eu duvido e eu dó que você não vai querer se desafiar e fazer, tá? Engoliu o choro? Sabe o que acontece, Vitória? A gente, muitas vezes, faz essas coisas e acontece. Tem conserto que às vezes pega pra fazer, meu Deus, pra que eu aceitei fazer isso aqui? Isso aqui é uma dor de cabeça. Mas a gente nunca perde, tá? A gente nunca perde. Por quê? Por mais difícil que a peça seja, ela te desafiou, ela fez você aprender. Eu não ganhei dinheiro, mas você ganhou experiência. E pode ter certeza que outra dessa você não cai de jeito nenhum. Não cai. Você aprendeu. A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Né? Quem mais tá por aqui? Gente, bom dia, Tânia. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Aproveita que eu tô aqui agora. Se você tiver mais alguma pergunta para fazer, se não já vou começar o expediente também, tá? A Marcinha falou que ela não faz terno, não faz conserto interno. Arrumou uma vez e não deu certo. Olha aí. Por quê? Porque demanda trabalho mesmo para fazer. Você tem que jogar um valor para poder compensar a dor de cabeça que você vai fazer. Tem gente, tem alunas dentro do GPS, a Laís mesmo, eu não sei se a Laís tá por aí. Acho que ela não tá aí não. A Laís, ela é especialista em roupa de festa, terno. Ela domina fazer. Ela já pegou o jeito. Então, o que acontece? Quem trabalha, escuta o que eu tô falando. Quem trabalha com roupas de festa, terno, vestido, essas coisas que demandam mais cuidado, por favor, agreguem valor aí na hora de vocês fazerem esses concertos, porque não é fácil. É difícil de fazer. Concertos do dia a dia, modinha, roupas básicas do dia a dia, eles têm uma precificação que você precisa precificar da forma correta também e agregar valor. Mas quem trabalha fazendo essas peças ou realmente é especializado nisso, tem que gerar valor, porque é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer e são peças caras, tá? Peças caras. Então, você precisa agregar valor aí. Bom dia para quem tá chegando por aqui. A Helenice falou, gostaria de cortar uma blusa. Helenice, aqui no perfil,
Eu ensino costureiras a trabalharem com nicho de consertos e ajustes. Consertos e ajustes, você não precisa necessariamente saber cortar, modelar, confeccionar, tá? Você fazendo os consertos e dando acabamentos, oferecendo aquilo que você sabe, no decorrer vai aí aprendendo, aí sim você pode pegar alguma coisa para fazer, mas eu não ensino a pessoa a cortar e costurar uma peça do zero, tá? Porque eu acredito por experiência própria, por vivenciar isso todos os dias, que da forma que eu trabalho e ensino, trabalhar com consertos e ajustes, a gente tem aí, querendo ou não, a forma certa de conseguir faturar mais de 5 mil reais por mês. E isso não quer dizer que você confeccionando não vai conseguir fazer, tá? Mas aqui no perfil eu ensino costureiras a faturarem mais de 5 mil reais por mês com consertos e ajustes, tá? A Cris tá por aqui, seja bem-vinda, minha querida aluna do GPS também. A Marcinha, tô escolhendo serviço, porque eu tenho muito, acho que não compensa por tempo que leva. Exatamente, você já chegou num nível, né, Marcinha, que querendo ou não, Marcinha antes tava comentando com a gente lá no grupo aqui, que tá com tanto serviço lá que precisava de mais umas 3 pra poder conseguir dar conta, né, Marcinha? Olha aí que benção, né? Isso é uma benção, Marcinha. A Vitória, é verdade, vestido de festa e barra a partir de R$70. Aqui porque para medir a barra é 1,30 m, mas depois da aula de precificação vou ver se está certo. É isso aí. Você precisa sempre agregar valor quando a peça ela é de festa, terno. Agregue valor aí, porque querendo ou não, dá mais trabalho. Eu que eu digo, ó, essa semana, que dia que foi? Antes de ontem, segunda-feira, eu fiz um ajuste de terno aqui. Eu abri o terno e olha só, meu nariz tá uma benção. Tô tomando antialérgico porque deu alergia. E não é só por isso também não, né? Porque a gente tem que virar a peça do avesso, tem um monte de coisa ali, umas tirinhas pregadas, umas coisinhas. Eu falo assim porque é assim mesmo, tem tirinha segurando um lado, tirinha segurando o outro. Se você não prestar atenção, você acaba desmontando a peça inteira e não faz nada. Então, dá trabalho, tá? Bom dia, Jane, tudo bem, minha querida? Deus abençoe nosso dia, todas vocês que estão aqui. Quem mais tá por aqui? Adriana, sou iniciante e os meus acabamentos é ruim. Adriana, seu acabamento é ruim. O que acontece? É porque você é iniciante. E tudo que a gente vai iniciar, tudo que a gente vai iniciar na vida, os primeiros vão ser uma verdadeira... Não vai ser tão bom. Não vai ser tão bom. Porque quando a gente nasce, depois a gente começa, fica no colo, a gente vai engatinhar, depois a gente começa a andar, cai, levanta e vai. Só que o que acontece? Se você tá ruim nos acabamentos, treina nos acabamentos. Renato, vou treinar na roupa do cliente? Pega uma roupa sua e faz acabamento. Pega uma roupa sua e faz acabamento. Vai treinando nas suas peças. Vai treinando, tá? O acabamento é ruim porque você tá começando agora, mas logo, logo, se você persistir, você vai conseguir fazer um acabamento aí muito bem feito, tá? Muito bem feito. Quem mais tá por aqui? Bom dia, Adriana. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Bom dia. Gente, acredito que, pra quem não assistiu o começo da live, pra ver a forma que eu mostrei aqui a solução, a possibilidade para cliente usar a peça, mostrei também mais oportunidade de você agregar valor, fazer aí uma venda casada do seu serviço. Para você que está chegando por aqui, assista novamente a live e comece a olhar, tá? Comece a olhar e ver que você sim, costureira, pode e deve mostrar as possibilidades para o seu cliente. E se for uma possibilidade muito terrível, tá? Muito difícil de fazer, muito terrível mesmo, que às vezes você fala, pra que eu falei isso? Agregue valor aí, porque daí vai compensar você produzir, tá? Bom dia, Vanusa, tudo bem, minha querida? Aluna do GPS participando hoje da nossa live. A Helenice, como costurar barra de vestido prenda? Olha aí, barra de vestido prenda, você quer saber aquelas barras de vestido de quadrilha? É prenda? É isso, não é? Fala pra mim se é isso. Você tem que olhar se for conserto, minha querida. Todo conserto, ó, vamos lá, vou dar uma dica pra você que é iniciante.
Você vai fazer consertos e ajustes, sempre veja como está feita a peça original. Ó, eu mostrei pra vocês aqui que a peça original tá feita com o quê? Com picô na beiradinha, tá vendo? Então, se eu for fazer um conserto e eu tenho a máquina de picô, eu vou oferecer o picô para poder passar na beiradinha para dar o mesmo acabamento. Então, como que tá aí a barra dessa peça que você vai fazer a barra? Da forma que tá, dentro das suas possibilidades, você faça a barra igual, tá? É isso. Olhe sempre a peça original e faça o acabamento igual. Igual. Se é, por exemplo, eu vou fazer a troca de zíper em calça jeans e o jeans é lavado. Faça a troca do zíper e observe as linhas, as costuras, para você passar dentro dos buraquinhos do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem que deixar a peça mais próxima da original. Porque ninguém quer usar peça consertada que apareça conserto. A única peça que é consertada, que fica parecendo conserto, e mesmo assim a gente tem que dar um jeito de disfarçar, é quando a gente troca o fundo da calça jeans ali e tem que olhar muito ali para não ficar aparecendo quando o cliente anda, tá? Esse conserto é o conserto assim que não tem jeito. E quando a pessoa faz o cerzido também, que particularmente eu prefiro trocar o fundo porque a custo-benefício é melhor. Porque o rasgo ali, não sei, fica estranho, né? Quem mais tá por aqui? A Ivone falou, tô treinando minha em Portugal e ela compra roupa de bazar para treinar. Ó, a Ivone é aluna do GPS e ela tá falando aqui que ela tá treinando a filha dela que mora lá em Portugal. A filha dela mora em Portugal, não sabe costurar, tá aprendendo a costurar com a Ivone por videochamada. E ó, a dica que a Ivone tá dando aí, ó, pra você que tá iniciando e tá com medo. Ela vai lá, compra roupa de bazar e tá treinando pra fazer, tá? Se você não tem na sua casa um conserto e um ajuste pra realizar, pega aí, ó, faz como a Ivone falou, vai lá, ó, incentiva, vai lá e busca a peça no bazar e produz, tá? A Zene, bom dia, gostoso assistir. Que bom que você tá por aqui, minha querida, que bom ter você por aqui. Bom dia, Sueli Fraga, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, um ótimo dia de trabalho para vocês, que Deus abençoe grandemente, que essa live faça sentido para cada uma de vocês, que vocês vejam aí a oportunidade que é trabalhar com consertos e ajustes, tá bom? Um nicho que, querendo ou não, muitas vezes a gente fala, consertos e ajustes, queira sim oferecer serviços de consertos e ajustes para você faturar dinheiro de verdade com a costura, e aí, por que não faturar mais de 5 mil reais por mês? Tá bom? Deus abençoe grandemente vocês nessa quarta-feira. Bora trabalhar, bora produzir. Não sei se vocês já estão costurando, porque já é 9h18, eu tenho que abrir aqui, porque eu tenho serviço para entregar também, porque como vocês, eu também trabalho com consertos e ajustes, eu atendo as pessoas, eu produzo conserto, então daqui a pouco começa a chegar gente aqui e eu preciso abrir a loja. Tá bom? Deus abençoe grandemente. E segunda-feira a gente tem live, tá? De tira dúvidas. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você quer saber, manda mensagem pra mim poder ajudar vocês aí também, tá? 1h da tarde também, lá pra 1h30, 2h, a hora que eu desço pra almoçar, que eu tô lá com meu marido almoçando, eu sento ali no sofá e eu respondo, converso com algumas de vocês. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, me manda mensagem, quem sabe eu consigo pegar a sua mensagem pra poder conseguir te responder também, tá bom? Deus abençoe grandemente e bora trabalhar. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!